Todos estamos testemunhando os milagres que estão acontecendo em Israel e com tudo que está acontecendo na Síria. E é interessante ver o que a Torá descreve sobre isso, o que os nossos livros antigos falam sobre toda essa situação e o que realmente isso pode nos ensinar para a situação que estamos passando. Então tem um livro que é chamado Otzar Medrashim, que traz alguns Medrashim. Ele traz um Medrash no nome do Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande Rashbi, o autor do Zohar. E ali descreve, o anjo estava falando para o Rabbi Shimon Bar Yochai, este é o sinal para você, que no momento que você perceber, que você ver que caiu o Nero, que seria o rei do este, Shebedamesek, em Damasco, quer dizer que o rei, o poder de Damasco, Nafla Malchut Bnei Mizrach, que caiu o governo de Damasco, isso significa que Titzmach Yeshua Israel, que a salvação do povo de Israel vai começar a florescer. E o Mashiach ben David vai chegar, e os judeus vão subir para Jerusalém, e vão ter o prazer lá em Jerusalém, como que está escrito, que os humildes vão herdar a terra, e vão ter o prazer de estar na terra, por tanta paz que vai ter lá. E ele conclui falando, Raquel, que Deus com a sua misericórdia possa enviar para nós o Redentor, que seja Bimeher, Amém, no Mamash, Amém, que seja muito em breve nos nossos dias. Então isso já é uma mensagem impactante. Se você vê uma mensagem do Rabbi Shimon Bar Yochai de 2 milênios atrás, descrevendo o que está acontecendo agora nesses dias. Tem uma Mishnah, um trecho do Talmud, no Tratado de Halá. A Mishnah fala sobre pessoas que traziam donativos de fora de Israel para trazer para Israel. Então, normalmente, os donativos das primícias ou da terra precisava ser de um plantio de algo que cresceu em Israel. Então, a pessoa precisava trazer o primogênito, trazer das primícias, assim por diante, quer dizer, da terra abençoada por Deus, ele levava até o templo, dava para os sacerdotes, e assim por diante. E a Mishnah descreve que, por exemplo, que tinha uma pessoa que ela trouxe o primogênito da Babilônia e não foi aceito o seu donativo por causa que veio de fora de Israel. E daí a Mishnah conclui falando que uma pessoa chamada Ariston, ele trouxe os seus donativos, na verdade as suas primícias de Apámia, que isso na verdade é da Síria. Uma cidade na Síria, ele trouxe as suas primícias, ele trouxe os seus primogênitos da Síria e os sábios aceitaram o seu donativo que ele levou para Jerusalém. Apesar que era da Síria, que era dessa cidade, foi aceito. Por quê? Porque nossos sábios eles falam que a konebe Súria que konebe parvat Birushalayim. Uma pessoa que comprava uma terra na Síria é considerado como se ele estivesse comprando uma terra nos subúrbios, nos campos de Jerusalém. Em outras palavras, ele está falando que Síria, ou essa cidade, é um subúrbio, é uma continuação, é uma terra, é um campo que é uma continuação de Jerusalém. Interessante, não de Israel, é uma continuação de Jerusalém que está lá dezenas de quilômetros de distância. Os comentaristas eles explicam que isso é baseado numa frase do profeta Zacarias, que ele descreve, o profeta fala Masad Varashem Be'eretz Hadrach, numa terra que se chama Hadrach, Vedamesek Menuchato, e o seu descanso é em Damesek. Damesek é Damasco. O que significa isso? Que o descanso de Deus, o descanso da casa de Deus vai se expandir até Damasco. Porque Jerusalém nunca vai se locomover, porque o local de Jerusalém, do templo sagrado, da pedra fundamental, é desde a criação do mundo, desde Adão, desde Noach e desde sempre, e isso nunca vai sair daquele local. Mas que pode se expandir, que pode ampliar
as fronteiras de Jerusalém, isso vai se ampliar. E vai se ampliar até onde? Até Damasco. E por isso que ele descreve que Jerusalém ele vai se expandir até longe, porque Damasek Menuchato, o local do descanso de Deus, significa nesse local tão distante. E esse versículo do profeta está se referindo também sobre o Mashiach. Porque o Mashiach também tem esse nome desse versículo, Hadrach, que por um lado o Mashiach ele é uma pessoa Had, quer dizer, afiada em relação aos povos do mundo. Irach, ele vai ser delicado com o povo de Israel. Que isso ele está se referindo falando a seguinte mensagem, que Eretz Israel vai se expandir com todas as suas fronteiras e os portões de Jerusalém vão chegar até Damasco. Então isso aqui é uma coisa muito interessante que já descreve também lá no Talmud, descreve nas Mishnayot e nos livros dos profetas. Logo depois da guerra do Yom Kippur, em 73, o Rebbe estava muito envolvido com toda a guerra de várias maneiras, e o Rebbe trouxe esse estudo que falamos agora, que aquele que adquire uma terra na Síria é como se estivesse comprando dos campos de Jerusalém. E a prova é dessa frase que falamos agora, que Damasco é considerado um campo, uma continuação, quer dizer, Síria é considerado um campo de Jerusalém. Uma frase interessante que ele conecta Damasco com Jerusalém. E não que o Damasco, ou que a Síria seria uma continuação da terra de Israel. Sendo que Jerusalém nunca vai sair do seu lugar. Então, aqui descreve a grandeza e o tamanho que Jerusalém vai acabar se aumentando. Não somente que Israel vai aumentar suas fronteiras, que na verdade que é isso que aconteceu agora, que os nossos soldados, eles já conquistaram o outro lado do Hermon, porque desde daquele acordo, eles pegaram, Israel ficou com um lado do Hermon, que é chamado Hermon Katan, quer dizer, o Hermon pequeno, que as pessoas vão lá esquiar, vão passear um pouco, mas a grande parte do Hermon estava na fronteira, estava do lado sírio, e os nossos soldados já conquistaram todo aquele território nesses dias, a tal ponto que ontem foi impresso um Tânia debaixo ou depois do Monte Hermon, dentro da Síria. Um local que nunca na história foi impresso um Tânia. Nunca na história foi impresso um Tânia naquele local. Que a ideia de imprimir um Tânia, isso está de trás, desde o Baal Shem Tov, da ideia do Alter Rebbe, de expandir as fontes da Hassidut e do Tânia em todos os lugares. No momento que você imprime um Tânia naquele local, você está atraindo uma santidade máxima, e é isso que está aproximando a vinda do Mashiach. E aqui ele traz toda uma história, uma questão mais mística, que eu não entendi muito bem, mas vamos tentar explicar um pouquinho. Ele traz das escrituras do Arizal, do grande cabalista o Arizal, que Jerusalém, é chamado de Leia, a matriarca Leia. Ele fala que Mikdash, o Beit HaMikdash, o templo sagrado, a palavra Mikdash, Mem, Kuf, Dalet, Shin, tem um valor numérico de 444. Cada letra no hebraico tem um valor numérico. Então Mem vale 40, Kuf vale 100, Dalet vale 4 e o Shin vale 300. Então dá 444. Mikdash são as mesmas letras de Damasek, Damasco. Que quanto vale? Também vale 444. É bem complexa essa ideia, mas a ideia que ele quer transmitir que toda a Síria está representada no Sod Damasek, na base cabalística, digamos assim, na base que se chama Damasek. E na prática é assim. Qual é a capital da Síria? É Damasco. Por quê? Porque espiritualmente a base, o fundamento de toda a Síria é o que se chama Damasek. É um nível de uma impureza muito grande, uma grande clipá, que está conectado com Damasek. Então no momento que Damasco é conquistado, automaticamente recebemos toda a Síria. Porque na hora que você conquistou essa fonte espiritual, ou essa fonte
da impureza de Damasco, automaticamente toda a Síria está conquistada. Isso aqui também, fisicamente, na hora que você conquista a capital, que foi isso que os rebeldes fizeram, na hora que eles chegaram à capital, significa que eles conquistaram todo o país. Na época, o Rebbe gritou e pediu, implorou que os nossos soldados fossem até Damasco e conquistassem Damasco. Infelizmente, não escutaram as palavras do Rebbe e nós vemos até hoje as consequências de não ter escutado para que nós tivéssemos uma proteção até Damasco. Mas, de qualquer forma, o que a gente aprende de tudo isso? O que isso aqui tem a ver com a nossa vida? Nós sabemos que na véspera do Shabat, as mulheres não gostam muito disso, mas na véspera do Shabat tem uma questão de você experimentar da comida que será servida no Shabat. Você saber se está faltando sal, faltando açúcar, está faltando pimenta, para você, tem uma mitzvah de você comer um aperitivo. Antes de uma festa sempre tem o aperitivo, né? Tem a degustação. Assim também, antes do Shabat, você tem que experimentar um pouquinho. A era messiânica é chamada Yom Shekolot Shabbat, uma era que vai ser sempre Shabat, vai ser um grande, mega Shabat, um milênio inteiro, como se fosse essa santidade máxima no Shabat. Então, no momento que nós sabemos que nós chegamos até, quer dizer, a mídia disse que os Hayalim já estavam quase em Damasco, mas não foi exatamente isso, mas quase chegando até lá, no momento que nós sabemos que futuramente, que seja muito em breve, quando Mashiach chegar, Yerushalayim, ele vai se expandir até Damasco. Então agora já estamos sentindo esse gostinho, já estamos nos preparando e sentindo esse gosto de Mashiach, que Israel vai se expandir, por isso que Israel é chamado Eretz Tzvi, a terra do veado, porque a pele do veado você consegue expandir muito, você consegue esticar muito, assim também a terra de Israel, quando Mashiach chegar, ela vai ampliar as suas fronteiras. Então agora já estamos presenciando esse grande milagre que Deus fez conosco, que de repente caiu um governo, uma ditadura que matou centenas e milhares de pessoas, e de repente, da noite para o dia, esse governo, todo esse ditador e todo esse poder desapareceu. Que isso, só para concluir, isso é um milagre que Deus fez com o povo de Israel, e para o mundo inteiro que está feliz em relação a isso, que Hashem está demonstrando milagres para que as pessoas reconheçam, e mesmo o nosso exército e os generais e o primeiro-ministro que tem que reconhecer que não foi a minha força que fez isso, e foi Deus que fez esse grande milagre, demonstrando esses milagres, essas maravilhas, essa salvação com o povo de Israel. Só para concluir, um outro Medrash, o Yalkut Shimoni, ele escreve várias coisas em relação a Mashiach, é a luz de Mashiach que foi criada desde o primeiro dia da criação, quando no primeiro dia do Gênesis, Hashem ele criou a luz, não era a luz do sol, e sim era uma luz máxima, uma luz espiritual muito forte, uma luz física, mas o mundo não poderia aguentar essa luz. O que ele fez com essa luz? Ele acabou escondendo e guardando essa luz para o futuro. Para quando? Para a era messiânica. Para quando Mashiach chegar, essa grande luz divina vai se revelar para o mundo todo. Teve uma conversa então do Satan com Deus, e ele perguntou para ele, Deus perguntou para Deus, o Satan perguntou para Deus, quem vai trazer essa luz máxima para dentro do mundo? Ele falou, vai ser o Mashiach. E no momento que Mashiach chegar, todas as nações do mundo vão estar estremecendo de medo, e eles vão falar perante o Criador, quem é essa luz? E a luz do Criador, a luz do Mashiach, que nós vamos poder realmente nos aproximar e servir a Deus. Mas nenhuma nação vai aguentar o poder, a intensidade dessa luz. E todos os inimigos e todos aqueles que fizeram o povo de Israel sofrer, eles vão se assustar e eles vão sair correndo. E aqui nós vimos que esse grande ditador, esse grande perverso, que ele saiu simplesmente assustado, correndo, fugiu para a Rússia, e todo um governo que ele estava lá, de repente, da noite para o dia, ele saiu correndo. E é isso que os nossos profetas, que os nossos sábios descrevem aqui nos nossos livros, e esperamos que realmente isso possa acontecer e se concretizar muito em breve, se Deus quiser.